dia, pessoal! Olha nós aqui de novo. Vamos concluir mais uma etapa aqui no nosso pomar. Vocês estão vendo aí, né? Que nós viemos plantar. Faltou uma plantinha, tá? Que é a goiaba cortibel, que infelizmente é a segunda vez que ela chega e não consegue vingar. Mas ela ainda tá lá, lutando, né? Não sei se vai conseguir sobreviver, porque eu não posso trazer ela agora, porque ela não chegou bem, não tem uma única folha. Mas, olha aí, pessoal, nossas covas todas já estão prontas há bastante tempo. Primeiro eu preparo essas covas, depois eu peço as plantas, para quando chegar não ter nenhum problema, porque essas plantas, quando chegam, já tem que plantar logo. Não pode ficar esperando, né? E as covas tem, como vocês sabem, tem todo um processo de preparo, né? Porque afinal de contas, covas com 90 centímetros não é fácil, tem que pagar uma pessoa para fazer. E aí deixa uns 15, 20 dias aberto, né? Pegando sol, chuva sereno, que é muito bom. E depois começa a fechar. Então, todas essas plantas que eu vou plantar hoje são no método plantio dos anjos. E nós temos aqui a fileira, olha só que planta maravilhosa, minha cítrica, que é a laranja sanguínea. Faz tempo que eu estava desejando essa laranja. Então, vamos ver, né, como é que vai ser. Olha, gente, quando eu vou plantar, eu coloco o gel. Por quê? Porque a chácara é muito longe da minha casa, né? Então, a gente passa uma semana toda sem aparecer aqui. Apesar que nós estamos num período bem chuvoso, né? Março é um período de muita chuva. Olha aí a pedra, que nós como a pedra fundamental. Então eu coloco o gel para garantir, né? Porque vai que um dia ou outro não chova, o gel vai manter essa água aí por mais tempo, para dar tempo, né? A gente chegar e colocar mais água e assim ela vai ficando bem hidratada. Esse gel você pode conseguir em qualquer loja agrícola, tá? Ele não é barato, porém ele rende muito, né? Um frasquinho dá para fazer muito preparo. Então tá aí, né, a cova no ponto certo, eu estou enterrando a pedra, estou deixando uma marcação em cima para quando eu for colocar a planta, não me perder, né? Porque é bem no meio, mas como eu coloco a terra e depois eu vou colocar a planta em cima da terra, na direção onde está a pedra. Aí eu estou colocando uma marca, né, para eu não me perder na hora de colocar a planta. Pessoal, eu estou usando coco para fazer tipo assim uma parede de proteção. Por quê? Porque o nosso terreno ele é inclinado, né? Então, quando chove, a água sai levando tudo que é nutriente. Então, não é bom. Lembrando também que essa cova vai cedendo. Olha aí, gente, a consistência do gel, né? Bem transparente, bem bacana. Eu vou mostrar de pertinho aqui para vocês verem, olha só. Ele não vem assim, ele vem em forma de tipo grãos de areia. Você coloca uma colher dessa, eu coloco uma colher dessa para essa vasilha aí cheia de água. Então, aqui já é a cova do nosso cacau PS 1319. É um cacau especial com as sementes muito legais para fazer um bom chocolate, que essa é a minha intenção, fazer chocolate natural. Com a fruta colhida aqui da chácara. Então, olha só, já preparando só para colocar a pedra. Colocou a pedra, fecha e depois coloca a plantinha. Lembrando, pessoal, que depois que você plantar, você tem que colocar no mínimo 20 litros de água. Então, eu estou colocando gel, fecho bem e coloco 20 litros de água. Aí a pedra. Essa pedra você pode achar em qualquer lugar que sempre tem gente reformando, quebrando alguma coisa, você encontra essas pedras e pega 0,800.
Falando sobre o coco, né? Que eu disse que eu tô fazendo tipo um paredão de coco. Isso, tipo um paredão. Faço um círculo ao redor da planta com casca de coco, que eu pego também, né? Nos locais onde vende água de coco. E aí jogo aquela terra que tava sem nutrientes, que foi a terra lá do fundão, que foi tirada, né? Eu coloco ao redor. E isso cria uma barreira que vai proteger, né? Quando chover, a água vai passar pelo lado e assim não vai levar os nutrientes. E a terra que vai cedendo conforme vai chovendo, eu vou colocando mais casca de coco, né? Cedeu um pouquinho, coloco casca de coco, coloco também caroço de açaí, coloco também, como é que chama? Pó de serra, eu gosto muito de usar o pó de serra também. Olha aí o nosso cacauzinho. Da outra vez, gente, ele não resistiu. Ele não chegou bem e acabou morrendo. Mas dessa vez eu tenho fé e a esperança que vai dar tudo certo. Só tô um pouco triste porque eu ainda não tenho um pé de goiaba na chácara. Porque eu queria muito a goiaba Costibel e é a segunda vez que eu tento e não deu certo. Então, tem um tipo de goiaba também que eu tô querendo trazer, que é uma goiaba roxa. Eu achei muito linda, muito legal. Mas não sei, né? No transporte eu pensei que a goiaba fosse mais resistente, mas ela não é resistente. Então é isso. Então, olha, acompanhe aí um pouco do nosso trabalho. Eu preparando aí, né? Colocando a pedra e tal. Vai acompanhando aí um pouquinho no nosso dia a dia. É nossa pedra fundamental. Gente, não se preocupe. Uma pessoa me perguntou assim: "Ai, mas essa pedra não vai atrapalhar o crescimento da planta?" Muito pelo contrário, a raiz da planta vai se enroscar na pedra e essa pedra vai cedendo, vai afundando, né? Lentamente, e isso vai fortalecer essa planta, né? Porque aqui é um local que venta muito e derruba muitas árvores quando dá ventania. Então, e além do mais, eu coloco o gesso agrícola. O gesso agrícola ele ajuda a fazer um enraizamento mais seguro, assim, muito, né? A planta enraiza muito, tanto para o fundo como para os lados, e isso fortalece, né? Então vai proteger a minha plantinha no vendaval para que ela não venha virar, porque pensa bem, não é fácil, né? É muito trabalho preparar a cova, a planta que é comprada também não sai barato. E de repente vem um vento, derruba a sua planta aí que você tá, vamos supor que eu tô com 20 anos com meu pé de cacau e de repente vem um vento e derruba, ou 5, 10 anos. Eu vou ficar muito triste, né? Porque eu vou ter que começar do zero. Então isso não é legal. Então, vendo por esse lado, a gente tem que fazer esse preparo inicial, né? Gesso agrícola e faz esse processo todo aí da planta ficar bem nutrida. Tudo aqui na nossa chácara é feito com muito amor, muita dedicação. Aqui é um local que a gente vem, né, final de semana, e a gente tira todo o nosso estresse, toda a nossa preocupação. Deus nos abençoa muito. Eu só tenho a agradecer por tudo que Deus faz nas nossas vidas. Gente, olha só, essa cova, o mato acabou tomando de conta.
Esse mato aí, eu pensei que fosse uma grama. Fiquei tão feliz quando apareceu, né? Mas depois descobri que é um mato que, nossa, quando a gente usa a roçadeira, ele fica muito feio. Então não é uma grama, é um mato que vai se alastrando e tá difícil conter ele. Agora a gente teve que capinar aí para poder liberar a área da cova aí, entendeu? Esse aqui vai ser plantado o nosso cajamanga premium, que é um tipo de cajá maiorzinho. Tem uns cajá muito pequenininho, esse é maior. Lá na minha cidade, o cajamanga era bem grande, porém a árvore também era muito grande. Já o cajamanga premium não é uma árvore grande, né? Tanto é que ele está sendo plantado aqui na frente. Todas as plantas pequenas estão sendo plantadas aqui na frente. As grandes são lá para trás. Então, é dessa forma. E esse capim tá me dando um trabalho muito grande. Eu não estou conseguindo parar ele, né? Olha aí a nossa pedra. Ai, ai, ai. Ai, gente, é tão bom. Quem gosta de plantar, quem gosta, né, de fazer isso, se dedique mais. Não faça de qualquer jeito. Chega lá, cava uma cova minúscula, joga a planta lá. Não pode ser assim, não, gente. Olha, nossa terra foi preparada com tanto amor. Tem casca de ovo, tem terra vegetal que eu preparo lá em casa com as minhas minhocas californianas. Tem pó de café, tem estrume de galinha, estrume de boi. Gente, é muito amor. É muito amor envolvido. As plantas são como meus filhos, minhas filhas. Eu amo muito, eu faço o melhor por cada uma delas. E esse nosso trabalho aqui é muito gratificante. Meu marido disse que se estressa muito a semana toda, a cabeça fica doendo, parece que vai enlouquecer. Então, a válvula de escape dele é esse pequeno pedaço de chão que nós adquirimos com muito esforço, né? Economizando, porque nada cai do céu para quem trabalha honestamente, né, gente? Então é isso aí. A gente vai sonhando, né? Enquanto a gente sonha, as histórias vão acontecendo. Como diz o nosso canal, Sonhos e Histórias, porque os sonhos são feitos de histórias. E um dia, se Deus permitir, nós estaremos com a nossa casinha aqui, morando, passando a nossa velhice tranquila, colhendo frutos do nosso pomar, vendo as nossas galinhas aí se alimentar das nossas plantas, né? Grama, dos bichinhos que tem na terra, porque olha, essa terra tá super nutrida. Gente, quando a gente chegou aqui, só era aquela terra pobre, não tinha uma única minhoca, coisa mais triste. Agora a gente já encontra aquelas minhocas super grossas, né? Super nutridas. Isso é muito legal, né? Então a terra tá ficando riquíssima. Porque quem nos acompanha desde o começo, lembra da vala que nós fizemos? As valetas, né, de 20 metros. Aquelas valetas foi o pontapé inicial. E a partir dali, essa terra foi ficando rica em matérias orgânicas. E as minhocas fazem um trabalho muito especial na terra, né? Muito especial mesmo. Então é isso aí. Em nome de Jesus, quando nós estivermos morando aqui, a gente também pretende criar abelha para ter o nosso mel puro, natural. E as abelhas fazem um trabalho fundamental, né, gente? Se as abelhas não existissem, não existiria frutos, né? Seria bem complicado fazer um processo, né? Sem as abelhas. Então, as abelhas têm um papel fundamental e eu pretendo criá-las um dia. Olha aí, tão lindo, gente. Já conseguimos murar, tá tão bacana, deu um pouco de privacidade pra gente. Acabou aquela preocupação das pessoas estarem passando e olhando, vendo o que a gente está fazendo. Olha aí, quem diria, né, que meu marido ia estar aí com a mão na enxada. Quem diria? Quem vê não acredita, gente. Mas é isso aí, é muito amor, a gente acaba se apaixonando mesmo. E quando você vê todo o processo, né? Eu, por exemplo, algumas mudas eu fiz da semente. Peguei a semente,
Botei no vasinho, ela, né, nasceu, foi crescendo, ó, minha filhinha linda. E depois eu vejo crescer, crescer, crescer e começa a dar fruto. Nossa, é muita emoção mesmo. Ai, ai, ai. Isso é só o começo. Nosso pomar, depois eu vou fazer a área de plantas medicinais. Quero ter uma área de tudo, gente. Tudo que é planta medicinal que vocês podem imaginar. Pra gente não depender de drogas nenhuma comprada da farmácia, né? E assim a gente economiza muito. É uma dor de cabeça, faz um chazinho de dipirona, um chá de anador. É isso aí. Tá, então preparei tudo. E aí vamos começar o processo de colocar a plantinha, né? Ó, gente, observem, quem nos acompanha, a nossa primeira árvore frutífera que nós plantamos foi o limão galego, que nós chamamos aqui, é um limão grande, né? E plantamos de maneira errada, porque foi a primeira, enfim, né? Coloquei numa cova lá embaixo, a planta ficou quase coberta, totalmente errada. Vocês veem aqui que a planta está ficando bem em cima. Então, quando a gente fechar, ela vai ficar acima do solo. Isso quer dizer o quê? Quando a água chegar, não vai encharcar essa planta, ela vai passar pelo lado. A planta encharcada não fica legal, não é bom também, tá? Então, por isso que a gente coloca o coco ao redor, fecha essa área e a planta fica acima do solo. A gente fecha bem, se você observar, é assim que está sendo feito. Aí eu corto o saco, né, na parte do fundo, corto na lateral e jogo a terra. Só depois eu puxo o saco. É muito legal. E depois disso, não esqueça, 20 litros de água. Olha aí, ó. Tá com saco, né? Só fiz cortar o saco. Aí estamos jogando terra ao redor. Quando tiver todo coberto essa parte, aí nós vamos finalizar. Eu puxo o saco, coloco aí pó de serra, né? A gente pode estar usando folha também, pessoal, mas por incrível que pareça, eu tô sem folha nesse momento. E como eu tenho muito pó de serra, eu tô usando o pó de serra, né, para dar essa proteção aí na terra. Entendeu? Tá vendo só? E depois eu coloco o pneu inicialmente para dar uma proteção, né? O pneu eu tiro depois, quando a planta tá maior, que tá bem segura, bem estabilizada, aí eu retiro o pneu, mas no momento eu deixo o pneu aí para proteger essa muda. Tá vendo aí, ó? Observem como ela ficou bem acima do solo, né? E aí o que eu digo para vocês, conforme o solo for cedendo, eu vou colocando mais casca de ovo, aí jogo mais pó de serra, jogo um pouquinho de estrume de galinha, aí de terra vegetal, vou nutrir essa planta com nutrientes orgânicos. Não quero estar usando produtos químicos, tá, gente? Não quero. Quero acostumar ela assim, só com coisas orgânicas. E a terra vegetal tem muito nutrientes, né? Porque eu preparo essa terra vegetal com casca de cenoura, casca de batata, é, casca de tucumã, enfim, várias coisas. E as minhocas fazem o trabalho. Quando enche a caixa, a terra já tá, a caixa que está no meio já está num ponto. Fica uma terra maravilhosa, cheirosa, sem contar o chorume, né? Que eu utilizo nas covas antes de fechar. Algumas pessoas dizem, nossa, mas dá muito trabalho, é muita coisa. Realmente, gente, dá muito trabalho. Por exemplo, nós só conseguimos fechar 2 covas por dia. Então, quando a gente abre essas covas, que elas ficam 15, 20 dias, quando a gente começa a fechar, a gente só consegue fechar 2 por dia. Não tem como, porque a gente passa na feira para pegar o peixe, passa lá na banca do coco para pegar casca de coco, palha de milho lá na feira também a gente pega.
Aí quando chega meu marido vai separar a terra, né? Usa terra preta com certos materiais, faz um monte, aí faz outro monte já com outro material. E aí começa a fechar, é muito trabalho. Vai o dia todo, às vezes a gente termina de fechar à noite. Tá escuro e meu marido ainda tá fechando as covas. É assim. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Muito, muito. Aí, ó. Entendeu? Pode ver que com o tempo vai cedendo, vai ficando um buraco, né? Então aí é o tempo que eu vou trazendo mais coco e vou nutrindo essa planta. Com coco, casca de coco, que é jogada no lixo. Eu passo lá e pego. Então tudo gratuitamente. Aí eu tô jogando o pó da serragem da madeira que foi tirada para fazer o portão. Então muita coisa, gente, é gratuitamente. Agora tem que ter disposição para correr atrás. E também se a gente for pagar uma pessoa para ir buscar coco, para ir, né? Não dá, é a gente mesmo. O pessoal lá da feira já conhece. Quando a gente chega com a nossa sacola, já vieram buscar o peixe, né? Aí já vão dando. Às vezes eles perguntam para que é, a gente fala, ó, a gente terra peixe, terra, peixe é bom para terra. Ai, que legal. É isso. Tá vendo aí, ó, como ficou acima da terra? Ficou alta a planta, ó. Colocou o pneu, finalizou. Aí, ó. Gente, quando às vezes a gente pega, vai assistir um vídeo, né, de 2021 e a gente não acredita, porque já mudou tanta coisa, tanta coisa. Nossa, bastante água, gente. São 20 litros de água. Coloca na parte de fora, coloca bem na parte de dentro, principalmente na parte onde colocou o gel, né? Que é para o gel espalhar e manter isso aí por uma semana.